Boa noite, esta é a quinta aula introdutória do curso de missões. E como base para esta aula vamos ver Atos 1 e 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então nós temos observado que Deus enviou os patriarcas, enviou os profetas, enviou Israel para o centro estratégico da terra, para a terra de Canaã, para que fosse uma bênção para as demais nações. Porém, Israel fracassou, lamentavelmente. E a igreja, quando Jesus disse para a igreja sair, para os seus obreiros, para os seus apóstolos saírem, vão e façam discípulos de todas as nações. Eles ainda demoraram bastante tempo. Foi necessário aí uma tremenda perseguição, Deus permitiu uma tremenda perseguição, houve até derramamento de sangue, Estevão morreu e tal, e foi uma perseguição cruel. O apóstolo Tiago foi morto à espada, e, ora, foi terrível, mas Deus utilizou aqueles que fugiram de Jerusalém por causa da perseguição. Deus os utilizou em vários lugares para eles pregarem a palavra, como esse sempre foi o desejo do Senhor, que o seu povo, a sua igreja, os seus obreiros levassem a palavra até os confins da terra. Mas, finalmente, depois de um certo tempo, os apóstolos compreenderam e obedeceram, e saíram, e o resultado, inclusive Deus levantou também Paulo, e o resultado foi a evangelização das principais cidades do Império Romano, como Paulo expressa em Colossenses 1 e 6, em 1 e 23, dando a entender ali que o evangelho tinha chegado em todos os lugares. Claro que ali é uma hipérbole para que compreendamos que o evangelho tinha chegado nas principais cidades do Império Romano. Isso em menos de 50 anos. Que maravilha! Apesar das dificuldades, a igreja não tinha os meios de comunicação que temos hoje, e de transporte, etc., mas a igreja tinha fé e obedeceu. Foi uma bênção. Mas, se a gente observar já no final do século I, inclusive ali a mensagem do Senhor Jesus às 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, que representa a igreja do primeiro século, aquela carta, é claro, ali quando João escreveu na ilha de Patmos, já foi quase no final do primeiro século, ano 90 e alguma coisa aí. E a igreja, veja só o estado aí. O Senhor adverte aí, a igreja tem uma palavra aí contra aquela igreja, porque ela tinha deixado o seu primeiro amor. Então, aquela igreja missionária, aquela igreja que levou o evangelho a muitos lugares, agora estava se acomodando. E, inclusive, o Senhor fala ali sobre ter deixado o primeiro amor e fala para se arrepender. Elogiou o obreiro de Éfeso, dizendo que ele provou aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, porque os achou mentirosos, E ok, mas teve a palavra de reprovação aí, porque deixou o primeiro amor. E o primeiro amor tem a ver com essa chama
também missionária, envolve, o primeiro amor envolve uma série de coisas, mas principalmente a evangelização, o amor pelas pobres almas perdidas. Então a igreja já estava, veja, a igreja de Éfeso representa a igreja do primeiro século. É claro que a carta tem a sua primeira aplicação, foi realmente enviada para aquela igreja estava passando aquela situação, a igreja de Éfeso. Mas, de acordo com os estudiosos, também essa igreja representa a igreja do primeiro século. Então, vejo o estado da igreja já naquela época. A igreja, de um modo geral, a igreja cristã, estava se acomodando, né? E o segundo século, o que foi que aconteceu no segundo século? O segundo século já os encontrou aí emaranhados em temas teológicos, etc. E a igreja, em vez de levar adiante o evangelho, né, para aos lugares onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, não fez isso. Lamentavelmente, né, a igreja se acomodou, né, em controvérsias teológicas, ao invés de abrir o caminho para os confins da terra. O terceiro século encontrou os cristãos afundando em genuína apostasia. O quarto século fechou a porta e o desvio e a acomodação estavam completos. Então o cristianismo mergulhou, então, por muitos séculos aí em terríveis trevas espirituais, que é conhecida como Idade das Trevas, né? As convenções substituíram a evangelização, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E veio a reforma protestante, né? Aí no início do século XVI, mas a reforma protestante já observamos que não cumpriu a grande comissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu menciono sempre é o avivamento através dos morávios, né? Um austríaco, Nicolau von Zinzendorf, que entregou sua vida a Cristo e Deus lhe deu aí a visão missionária, e a igreja que ele fundou, a igreja moraviana, a igreja dos morávios, assim conhecida, né? Essa igreja, ela respirava missões. A igreja nunca deixou de fazer missões. Quando trabalhamos em Honduras, na América Central, eu conheci crentes ainda fruto da igreja dos morávios, né? Pessoas que congregaram com os morávios. Eles enviaram missionários para todas as partes, para todos os continentes. Uma igreja que os crentes, os missionários, eles saíam pela porta dos fundos. Ou seja, de uma maneira aí, eu estou falando de uma maneira aqui eu vou explicar isso, não com glórias, etc., né? Eles eram pessoas humildes, né? E muitas vezes aí eles saíam sem nenhum sustento, eles se autossustentavam nos países para onde Deus os enviava, trabalhando aí como carpinteiros, pedreiros, etc. E assim esses morávios levaram o evangelho a várias nações. E também vários movimentos missionários surgiram, né, através aí desse impacto aí que Deus causou por intermédio dos morávios. Veja, outras missões surgiram, levando o evangelho a várias partes do mundo.
como o movimento voluntário estudantil, que levantou milhares de missionários na sua base norte-americana e enviou milhares para o exterior, né, em uma época que a maioria que ia de 19 morriam no campo missionário. Só um que voltava vivo. Era como saltar de um avião sem paraquedas. Uma coisa tremenda, mas mesmo assim eles obedeceram. Levar o evangelho para muitas nações foi uma bênção. Na época que os Estados Unidos tinham visão missionária, foi a nação que Deus usou poderosamente para enviar missionários. Mas vamos parar por aqui. Na próxima aula continuaremos com esse tema maravilhoso, missões. Que Deus nos abençoe. Amém.